Oi pessoal, me chamo Lara Cristine, sou professora e estou coordenadora do curso de bacharelado em biomedicina da Faculdade Maria Milza e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse novo surto que nós estamos acompanhando, o coronavírus. Mas então, você sabe o que é coronavírus? Ou melhor, você sabe como se prevenir do coronavírus? Então, esse coronavírus é o nome dado a uma família de vírus que nós já conhecíamos antes, mas que vem sofrendo algumas mutações. Esses vírus podem causar infecções respiratórias leves ou bastante graves, dependendo do vírus que esteja acometendo e causando aquela infecção respiratória. Mas então, esse vírus pode ser transmitido entre animais e homem ou de homem para homem, através da contaminação direta, tosse, espirro, alguns objetos contaminados. Mas esse vírus, ele sofreu uma mutação e esse que nós estamos acompanhando hoje, que vem causando muitos óbitos na China, em alguns outros países, que já temos alguns casos suspeitos no Brasil, mas ainda nenhum confirmado, é o 2019 nCoV. A Organização Mundial da Saúde deu esse nome a esse vírus, mas não se conhece ainda o ciclo biológico dele, nem como o nosso corpo reage, como o nosso sistema imune reage a esse tipo de vírus. Mas sabemos que tem algumas recomendações que são básicas de prevenção e nós precisamos conhecê-las. A primeira, e acredito que uma das mais importantes, é a lavagem das mãos. Sabemos que com a lavagem correta das mãos, temos uma medida super eficaz para vários tipos de doenças, entre elas doenças virais, doenças bacterianas e até causadas por alguns tipos de enteroparasitas. Então, para a lavagem das mãos, nós precisamos lavar muito entre os dedos e abaixo das unhas. Esse vírus é um vírus envelopado. Acreditamos, na maioria das vezes, que esses vírus envelopados, eles são mais resistentes, mas isso não acontece. Por quê? Porque esse vírus envelopado, ele tem uma bicamada lipídica, além da estrutura que recobre o genoma do DNA, chamada de capsídeo. Então, essa bicamada lipídica, ela é muito sensível a solvente, sabão e menos resistente ao meio ambiente. Então, sempre lavar as mãos é uma maneira muito eficaz e lavar a mão média de 20 segundos. Então, como esse vírus é transmitido através da transmissão direta ou contato com mucosas, devemos sempre limpar adequadamente também alguns objetos, principalmente aqueles objetos que nós temos mais contatos, como o celular, colocando metade da proporção de água e álcool para poder fazer a higienização desses objetos. Esse vírus ainda é muito novo, nós não temos imunidade ainda contra eles. E isso vai facilitar a forma de transmissão e o contágio ele vai ser muito mais rápido. Por isso, é muito importante evitar alguns tipos de aglomerações, sempre ter as recomendações corretas e o mais importante ainda é porque ainda nós não sabemos se ele pode ser transmitido mesmo a pessoa ainda não tendo sintoma. Alguns infectologistas estão observando alguns sintomas e algumas pessoas ainda que apresentam sintomas, mas ainda são casos suspeitos, não são confirmados. Então é importante a gente observar sempre o site da Organização Mundial da Saúde, vou estar colocando o linkzinho aqui embaixo, e o site do Ministério da Saúde, porque esses dados epidemiológicos estão mudando sempre. Não esquecendo que o período de incubação vai de 2 a 14 dias, então esse paciente ele tem até 2 semanas para começar a manifestar algum tipo de sintoma. Sintomas esses que são comuns a gripes e resfriados, como coriza, dificuldade de respirar, aumento da temperatura, tosse. Então precisamos avaliar, como pede o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, os critérios clínicos, mas também os parâmetros epidemiológicos para investigar melhor essa doença. Além disso, precisamos aliar os resultados dos exames laboratoriais, mas também observar os sintomas clínicos da infecção, não esquecendo que o período de incubação vai de 2 a 14 dias, então esse paciente ele tem até 2 semanas para começar a manifestar algum tipo de sintoma. Sintomas esses que são comuns a gripes e resfriados,
como coriza, dificuldade de respirar, aumento da temperatura, tosse. Então, precisamos avaliar, como pede o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, os critérios clínicos, mas também os parâmetros epidemiológicos para investigar melhor essa doença. Além disso, precisamos aliar os resultados dos exames laboratoriais. Falando em exames laboratoriais, precisamos manter o nosso sistema imunológico fortalecido. A resposta do nosso organismo se dá principalmente por duas frentes, através da imunidade celular e através da imunidade humoral. Quando falo de imunidade celular, estou falando também dos linfócitos, um tipo de leucócito que é produzido pela nossa medula óssea, que tem a função de reconhecer e destruir algumas células infectadas. Só que nesse processo não é destruído só o vírus, é destruído também a célula, diminuindo assim a quantidade de leucócitos presentes no nosso sangue. Então, quando fazemos um hemograma, observamos que dentre os parâmetros que existem no hemograma, tem um leucograma. E esse leucograma é conhecido, na verdade, por representar os nossos glóbulos brancos, as nossas células de defesa. Então, se essas células de defesa estão diminuídas no nosso sistema imune, ele vai estar mais enfraquecido. Se a quantidade de leucócitos, que é o volume global desses leucócitos, estiverem aumentadas, quer dizer que esse paciente ele tem um processo infeccioso. Então, para lembrar, a gente não pode esquecer da imunidade humoral, porque eu falei da imunidade celular. Mas essa imunidade humoral, ela é mediada pelos anticorpos, que são as imunoglobulinas, que vão agir de maneira muito parecida, mas ele vai impedir que esse vírus entre na célula. Então, eu falei da imunidade, mas o que fazer para aumentar, para melhorar a sua imunidade? Para isso, são recomendações simples, mas é fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem e tentar evitar o nível de estresse. Então, melhorando assim a nossa qualidade de vida. Gente, é muito importante se prevenir, é muito importante conhecer as novas classes de vírus, mas a gente tem que ter tranquilidade e perceber que a gente não tem nenhum caso ainda confirmado no nosso país. Então, a gente vai estar sempre manifestando, sempre trazendo algumas informações para vocês relacionadas a esse assunto. Nós temos a Liga de Doenças Infecciosas no curso de Biomedicina, então os nossos estudantes, junto com os professores, estarão sempre trazendo novidades sobre o coronavírus ou outros tipos de vírus e outras doenças infecciosas para vocês. Então fiquem sempre ligadinhos. Sigam o Instagram da Faculdade Maria Milza, sigam também o Instagram dos cursos, inclusive o do curso de Biomedicina da FAMAN e o da Ladif.